Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Shirley Morata e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é um tema até um pouco complicado da gente abordar, que é falar sobre paixão e falar sobre traição. Só que a abordagem que eu vou fazer é o que acontece no nosso campo energético, no nosso campo vibracional e emocional diante da paixão e diante da traição. Esse tema eu vou abordar com vocês porque dentro do canal existiram dois short vídeos que foram bastante comentados e eu resolvi fazer esse vídeo juntando os dois. Um deles é o Antônio Fagundes falando sobre amor e paixão e o outro é do Leandro Carnal falando sobre traição e por que não a separação. E vai estar aqui no linkado nesses cards que tem aqui em cima para você assistir depois, porque eu gostaria muito que você visse a postura dos dois falando sobre esse assunto. E outra coisa é que eu vou falar sobre mente e sobre o cérebro. E eu fiz um vídeo aqui no canal que fala sobre o campo energético quando a gente assiste Reels, quando a gente assiste esses short vídeos, como isso influencia no nosso campo energético. Então é interessante que você assista, porque lá eu fiz um exercício para você perceber a diferença entre cérebro e mente. E você assiste depois com calma para você entender ainda mais sobre esse campo vibracional energético. Vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre a paixão. Quando a gente fala sobre esse tema, não existe assim uma resposta científica o porquê da gente se apaixonar. Se você for analisar, entre todas as pessoas que estão ao redor, né, daquela pessoa que se apaixona, é uma pessoa que vai dar um clique aqui na cabeça, no cérebro, vai ligar ali os neurônios e vai fazer todo esse movimento da paixão surgir. E aí, por que por uma determinada pessoa? Alguém pode falar, porque os opostos se atraem, outros vão falar porque os semelhantes se atraem. Inclusive, eu queria saber sua opinião, porque eu já vi gente apaixonada que é totalmente diferente uma da outra e já vi pessoas semelhantes. Então, eu não tenho uma conclusão. Me diz aí o que você acha que eu vou gostar de saber. Agora, vamos falar um pouquinho. Uma coisa bem interessante é que a ciência não explica o porquê, mas ela explica o que acontece no campo da pessoa, em sensações, em emoções. Porque vamos lá, no cérebro existem os nossos efeitos químicos e físicos, tudo acontece lá dentro, aí você se apaixona e vem uma resposta no seu corpo. E no seu corpo o que que você tem? Sudorese, palpitação, insônia, falta de apetite. Eu já vi uma vez um artigo falando, né, sobre paixão, que é um tipo de uma demência até. A pessoa ela fica fissurada na outra. Então, todas essas reações são reações que a gente não consegue controlar quando está apaixonado. Então, por isso que eu vi que, né, nas postagens, nos comentários, houve muito julgamento. Mas aí eu quero dizer para você que julga a pessoa que se apaixona, o que que acontece? Você que julga, você acha que é uma coisa que pode ser evitada. Mas eu vou falar, imagine que você saiu de casa sem blusa e de repente esfriou absurdamente e o seu corpo se arrepia. Você consegue controlar essa, esse efeito por conta do frio, o arrepio? Então, se você não consegue controlar isso, por que a pessoa conseguiria impedir os efeitos de uma paixão? Porque assim, chegou a pessoa que você está apaixonado, o coração dispara. E não é porque você fala, coração, vai lá e dispara. Não, é uma reação do corpo. E isso acontece por um período determinado, porque a ciência não explica o porquê da paixão, mas ela explica os efeitos e quanto tempo dura uma paixão. E o tempo estimado, segundo os cientistas, é de 6 meses a 2 anos. Depois acaba. Porque se não acabasse também, imagine você com insônia, palpitação, com sudorese, o que que ia acontecer? Você simplesmente ia morrer. Não ia conseguir sobreviver muito tempo
nesses picos, né, de sensações. Aí, explicando paixão, logicamente, todas essas sensações que o corpo possui, que ele sente, ele causa também prazer. Sabe aquele negócio? Ai, borboletas na barriga, no estômago, tem até uma expressão. Ai, tô com borboleta no estômago. E isso é uma coisa prazerosa. Tem gente que adora estar apaixonado, porque sente essas borboletas, né? E parece que o mundo fica com outra cor, mais colorido. Você fica meio abobado, né? Na verdade. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: se a paixão acontece, existe a chance dela ser correspondida, a chance dela não ser correspondida. Se ela é correspondida, existe aquela coisa, o outro também está apaixonado, fica um mexendo no campo energético do outro, porque existe assim uma simbiose. Os dois assim se encontram e fica aquela coisa, minha vida é você e você é minha vida, e fica aquela coisa assim. Só que às vezes a paixão não é correspondida. Aí vai causar dor. Além de tudo isso que você está sentindo, ainda você vai ter dor. Dor no seu coração. Mas não é no coração, é no corpo inteiro. Você vai sentir isso. Mas o que eu quero falar é aquela paixão que deu certo e que virou um casamento, um relacionamento mais sério, e aí você fica junto com a pessoa. E lembre-se que eu falei que ela acaba. De 6 meses a 2 anos vai acabar. E aí o que acontece? Segundo Antônio Fagundes, depois vem o amor e viveram felizes para todo sempre. Não, não foi isso que ele falou. Isso eu tô falando, seria a história, né, perfeita. Mas o que acontece é que quando vira amor, o coração fica mais sereno e as pessoas, elas acabam não ficando tanto aquela coisa, eu só penso em você e você só pensa em mim. Existe aí aquela soma que 1 mais 1 vira 3, porque eu sou uma pessoa, a pessoa que eu amo é uma outra pessoa, e nós juntos a gente forma um terceiro elemento. Porque se não for assim, um vai se anular em relação ao outro. E aquela história de metade da laranja tá errada, porque eu não posso me sentir uma meia laranja. Eu já sou uma laranja. Então eu me junto à laranja do outro e dá uma laranjada. E por isso que eu falo que 1 mais 1 vira 3. E na paixão não. Sabe? Eu só vivo se o outro existe. Eu diria até que na paixão, 2 menos 1 é nada, né? 2 menos 1 é nada, se eu não tô com outro, eu tô sem nada. Mas agora vamos para a segunda parte aqui, né, desse vídeo, que é falar sobre traição, que é a parte do Leandro Carnal. Vai estar tudo aqui, tá? Essas bolinhas que você vê aqui em cima, depois você assiste. Ele é muito engraçado, né? Falando sobre traição. Mas traição não é uma coisa engraçada, é um tema muito sério. E ele é sério, eu quero falar o que acontece no campo energético de quem trai. Sabe tudo que eu comentei que acontece quando você está apaixonado? Essas loucuras todas? Essa quase demência? Você vai juntar a tudo isso um elemento que se chama culpa. A culpa, energeticamente, ela abala muito a pessoa. É uma emoção, eu fiz um vídeo sobre o que é culpa, que eu falo que é até uma emoção boba, apesar de ser uma emoção boba, porque eu falo que a única coisa que a culpa traz é uma reflexão para que você decida algo na tua vida, tudo isso é muito doloroso. É igual você falar assim, se tá traindo, não ama mais, separa. Mas acontece que quando a pessoa trai, existe ali um conflito. Às vezes ela ama uma pessoa e está apaixonada por outra. E aí entra o conflito. E a culpa, como eu falei, que vem junto com todas aquelas sensações que o corpo tem de estar apaixonado, a culpa, ela vai fazer você ter um conflito e esse conflito vai te levar a uma decisão. E a palavra decisão, ela significa cisão, é um corte. E quando a gente corta, quando a gente decide, é muito difícil porque a gente acha que a gente está tendo uma perda. Inclusive a gente fala, né? Cada escolha é uma renúncia. Por isso que é tão difícil a gente tomar decisões
quando a gente tem culpa. E aí, gente, uma coisa que eu gostaria muito de dizer. Às vezes a pessoa ama alguém, está num relacionamento sério com alguém, se apaixona pelo outro e não consuma uma traição, de ter um ato realmente concreto. A pessoa às vezes nem teve nada, mas só dela tá com o coração agitado, com sudorese, com insônia, com aquela outra pessoa na tua cabeça, direto, na cabeça dela, né? Direto. O que que vai acontecer? Ela, sem trair, ela já se sente culpada, só de estar sentindo tudo isso. Então, o que eu quis com esse vídeo é trazer para todos vocês que assistiram os 2 short vídeos que a gente não manda nos nossos sentimentos nesse ponto da paixão. O que a gente manda, né, que a gente fala, a gente tem que ser dono da gente, é da decisão que a gente vai tomar e não do que a gente está sentindo. E uma coisa também importante que eu comente com vocês é que dentro, né, de todos os comentários, uma coisa que existe muito é julgamento. O julgamento é algo assim enorme. E quando a gente julga, se você é aquela pessoa que julga, você também está desequilibrando o seu campo energético. Porque este julgamento que você tem, ele acaba extrapolando, ele sai de você e ele vai se unir já a essa pessoa que está no conflito. Então a pessoa está no conflito pela paixão, pela culpa e pela interferência energética de uma sociedade que julga tudo. Eu não vou falar aqui sobre valores, o que está certo, o que está errado, mas quando a gente julga, para quem é cristão, e eu vejo muitos cristãos nos comentários colocando assim que Deus liberte a pessoa, que Deus cure a pessoa. Gente, você que é cristão, eu sou cristã, a gente tem que pensar em uma coisa muito importante que foi ensinada, né, para todo mundo que acredita em Jesus e nas palavras dele. Não julgueis, a fim de não seres julgados. Então, se você está no julgamento, você também está desequilibrando o seu campo energético. Pense nisso. Então, antes da gente atirar pedra, a gente tem que entender que a pessoa que está vivendo tudo isso, quem trai, quem nem trai, mas já está apaixonado, tudo isso é um gasto energético muito grande. Então não coloque mais coisas em cima da pessoa. Aí você pode me dizer, mas Shirley, para quem está sendo traído é pior. Olha, gente, é duro ser traído, mas é duro também a pessoa trair. E aí a gente vai falar, problema todos eles vão ter que enfrentar e todos eles vão ter que resolver, cada um seu problema. Quem é traído vai ter que resolver a tristeza, vai ter que resolver dentro dela o que levou, talvez, né, a esse casamento, essa relação não tá tão boa, a fim de que outra pessoa entrasse no caminho, porque de repente se tivesse tudo maravilhoso não entraria essa terceira pessoa. E eu acho que quem sofre, todos sofrem. Então pensem bem nisso. O motivo do meu vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Me dê aí o seu like, se inscreva no canal e vamos acompanhando aí os meus outros vídeos, tá bom? Namastê!